Oi gente, tudo bem? Então, vamos lá, né? A gente já viu na última aula as três portas lógicas básicas, né? A porta NOT, a porta AND e a porta OR. Aí a gente vai só dar uma revisada aqui e vamos seguir para o próximo conteúdo, que seria a combinação então dessas portas, tá? Bom, então primeiro, a porta NOT, né? O símbolo dela é este, né? E a gente tem só uma entrada, tá? A gente tem uma entrada e uma saída. Se a gente fosse representar, né, pela expressão booleana essa porta, né, a gente coloca aqui x, que é a saída é igual ao a, com esse risquinho em cima, tá? Como é que a gente lê essa expressão? X é igual ao complemento de a, x é igual ao oposto de a, tá? E a gente tem aqui a tabela verdade dessa porta, né? Que, ou seja, sempre que a gente tiver 0 na entrada, vai ter 1 na saída, e sempre que a gente tiver 1 na saída, a gente vai ter 0 na entrada. Ou seja, a gente sempre vai inverter o número, tá? Vai negar o número, tá? Então essa é a porta NOT. Lembrem sempre, tá? De como é o símbolo dela e também de como é a expressão, tá? Porque a gente vai mexer com as duas coisas. Ora a gente pode lidar só com a expressão booleana, ora a gente pode lidar só com o símbolo. Então a gente tem que saber, né? Saber tanto quanto é o símbolo, tanto quanto é a expressão, tá? A outra porta é a porta OR, que o símbolo dela é este aqui. Já essa porta, ela tem que ter no mínimo duas entradas, de duas a, né, infinitas, mas o mínimo é duas, tá? Aqui tem a expressão booleana dela, né, representada pelo sinal de mais, pela soma, tá? E como é que a gente lê essa expressão? X é igual a ou B, tá? A gente não lê mais, a gente lê ou, né, porque essa é a porta OR ou, tá? E aqui tem a tabela verdade dela. Como a gente percebeu, né, que a gente viu na outra aula, a porta OR, ela só tem saída zero quando todas as entradas forem zero. Quando a gente tiver uma das entradas em 1, então a nossa saída vai ser 1, tá? Então a única condição que a porta OR vai ter saída zero é se todas as entradas forem zero. E por fim, temos aqui, né, a porta AND, que é a última das três portas básicas, tá? Que ela representa então a expressão de multiplicação. Essa também, né, tem que ter no mínimo duas entradas, então, tá? Duas ou mais, mas no mínimo duas. A gente lê essa expressão aqui, que x é igual a EB, tá? Porta AND, que seria o E, né? Então, x é igual a EB. E aqui está a tabela verdade dela. Como no caso aqui eu fiz um desenho com uma porta lógica, né, de duas entradas, então eu vou ter quatro linhas, né? 2 elevado ao quadrado seria 2 elevado ao número de entradas, para a gente saber quantas linhas vai ter a nossa tabela verdade. Então aqui no caso, né, eu tenho quatro linhas, coloquei todas as combinações aqui, e a porta AND, né, ela só vai ter 1 na saída se todas as entradas também forem 1. Então, se qualquer uma das entradas for 0, nossa saída vai ser 0, certo? Bom, então, né, pessoal, lembrem, né, do desenho das portas lógicas, né, como representar elas graficamente e também da expressão booleana, porque a gente vai utilizar isso daqui pra frente. O que a gente vai ver agora é como é feita a combinação, porque assim, a gente pode montar qualquer circuito lógico, tá, a partir da combinação dessas três portas lógicas básicas, tá? Então a gente vai ver, né, agora como combiná-las. Eu montei agora aqui dois circuitos, tá? E a gente então vai analisar eles. Olha só, aqui no primeiro a gente tem uma porta AND e uma OR, depois a gente tem uma porta OR e uma AND. Vamos fazer esse primeiro aqui então, tá? Então olha só, como a gente chega nessa expressão booleana da saída. Se a gente for analisar, aqui primeiro a gente tem uma porta AND, né? Então a gente sabe o que a gente vai ter aqui, né? Que vai ser a AND de A com B, certo? Então eu vou escrever aqui. Eu sei que aqui eu tenho a AND de A com B, tá? E agora, então, essa saída da porta AND vai ser a entrada dessa minha porta OR. Então, a minha expressão x aqui vai ser o OR, né, da entrada C com essa AND de A e B, tá? Então, como é que eu vou escrever isso? Então, o meu x, ó, vai ser A vezes B, entendeu? Ó, aqui temos A e B, né? A saída aqui da porta AND, e isso está entrando aqui na porta OR, tá? Então, a gente vai ter, né, um A e B ou C, tá? Essa vai ser a nossa expressão de saída, certo? Agora vamos analisar esse circuito aqui de baixo, tá? Então, primeiro aqui a gente tem uma porta OR, então aqui a gente tem A e B, né? A saída aqui dessa porta OR vai ser A mais B. A e B. E aqui, a entrada dessa porta AND é essa saída dessa porta OR, né? Então aqui vai ser uma AND de A e B com C. Tá. Aí o que eu quero falar com
vocês é sobre o que fazer primeiro, né? Por exemplo, aqui tem essa expressão e tem essa. Será que primeiro eu faço o OR aqui ou faço o AND, né? Então, assim como na matemática básica, né? Aqui na álgebra booleana, a multiplicação também tem preferência, né? A gente faz ela primeiro. Então, nesse caso aqui, como a entrada aqui já é, né, essa saída da porta OR, eu tenho que colocar parênteses, tá? Porque se eu não colocar parênteses aqui no A e B, se eu não colocar parênteses aqui, eu teria que resolver primeiro B AND C e depois, né, fazer aqui o E com um A. Desculpa, o O com um A, tá? Então a gente tem que colocar parênteses. Se não tiver parênteses, a gente vai sempre, né, fazer primeiro a operação AND, que nem aqui, ó. Aqui eu não preciso colocar parênteses, porque eu já vou fazer primeiro, ó, A AND B, para depois, né, fazer o OU ali com um C. Tá? Então, aqui eu não precisaria, posso colocar se eu quiser, mas não é necessário, né? Eu consigo entender a expressão assim. Porém, aqui, se eu não colocasse o parênteses, eu ia fazer primeiro, né, essa AND com um C e depois fazer o OU com A. E estaria errado, né, porque não é isso que o meu circuito diz, ó. Porque primeiro a gente faz o OR e depois faz o AND aqui com C. Assim como aqui em cima, primeiro a gente faz, né, a AND já é com B para depois somar aqui, né, fazer a porta OR com a entrada C. Tá bom? Então, pensem, né, nisso. Na ordem, né, o que vai primeiro, o que a gente resolve primeiro. Agora, a gente tem, né, um circuito aqui com a porta NOT também, tá? Utilizando a porta NOT. Então, também, vamos, né, fazer que nem antes. Bom, primeiro aqui, né, como aqui a gente tem a porta inversora, então aqui a gente vai ter o complemento de A. E aqui, então, eu vou ter a porta OR de B com o complemento de A, né? Então, o meu X aqui vai ser o complemento de A ou o B, tá? Já aqui embaixo, ó, primeiro então eu tenho a porta OR, então aqui eu vou ter A ou B. E aqui no meu X, então, ó, eu vou pegar essa expressão e negar, né, fazer o complemento dela. Então, o meu X vai ser A mais B negado, tá? E agora, o que eu devo fazer primeiro? Então, depende. Olha só, na expressão aqui de cima, eu primeiro nego A, né? Aí para depois fazer a porta OR. Então aqui primeiro, né, se a gente tem uma única variável negada, a gente vai resolver ela. Então primeiro eu negaria o A e depois faria, né, a porta OR com o B. Já aqui embaixo não, aqui embaixo eu primeiro faço a porta OR para depois negar, até porque aqui, ó, essa negação, ela tá em cima das duas variáveis e não só numa. Então, se tá em cima, eu primeiro tenho que fazer a operação, né, no caso aqui seria a OR, para depois fazer a negação, tá? Então, eu primeiro faria a porta OR, para depois eu fazer a negação. Vocês só tomem cuidado aqui, porque isso aqui não é a mesma coisa que... Então, essa expressão que eu coloquei aqui, ó, tá? Isto não é a mesma coisa que isso, porque aqui, ó, primeiro eu faço a porta OR e depois eu faço a negação. Aqui não, aqui eu negaria cada variável primeiro para depois fazer a OR delas, tá? Então, tá? Prestem atenção. Se vocês tiverem isso aqui, vocês não podem representar assim, tá? Aqui seria cada variável individualmente sendo negada, tá? Sendo invertida. A gente vai ver mais pra frente como simplificar as expressões booleanas e a gente vai ver que isso não é verdade. Quer dizer que isso é verdade, né? Que isso são diferentes, não são coisas, não é igual, não é a mesma coisa. Se vocês acham que é a mesma coisa, inclusive, vocês podem pegar aqui e montar a tabela verdade de cada expressão, né? Vão fazendo todas as combinações de A e B e vão vendo qual vai ser a saída dessa expressão e qual vai ser a saída dessa. Pra vocês verem que não é a mesma coisa, tá? Então, a gente não pode, né? Aqui é toda a expressão, não é cada uma individualmente, tá? Desenhei um circuito agora um pouco maior, tá? A gente tem então 5 entradas e tem 1, 2, 3, 4, 5 portas lógicas aqui, tá? Então vamos tentar, né, chegar na expressão final, né? Chegar a saber quanto que vale a saída aqui. Bom, a gente começa lá do início, né? A primeira operação que a gente tem aqui, ó, essa aqui é a porta lógica OR, tá? Então a gente tem aqui na saída dela A ou B, tá? Então eu vou escrevendo, tá? A gente vai escrevendo passo a passo pra gente ir vendo o que a gente vai ter na saída. Então, aqui eu tenho A ou B, tá? Essa expressão
expressão, então, vai ser a entrada aqui da minha porta end, tá? A outra entrada vai ser a variável c e a outra vai ser a ou b. Então, eu vou escrever aqui também, né, aqui na saída da porta end, qual vai ser. Olha só, então eu escrevi aqui na porta end, né, a saída, que vai ser A ou B, end com C. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Será que não está faltando nada? Bom, se vocês analisarem o que eu escrevi aqui, está faltando um parêntese, né? Porque a gente primeiro tem que fazer essa operação OR para depois fazer a AND. Então, desse jeito que eu escrevi, a gente faria a operação AND primeiro, tá? Então, a gente já, né, estaria com a expressão errada do circuito, tá? Então, nesse caso aqui, eu preciso sim colocar o parêntese ali no A ou B. Tá? Então, ó, parênteses, tá? Não esqueça do parênteses. Bom, agora, ó, a gente tem uma porta inversora aqui, uma porta NOT. Então, toda essa expressão aqui vai ser negada, vai ser o complemento dela, tá? Então, eu vou escrever toda a expressão, né, colocar o risquinho em cima, que é o símbolo de negação, do inverso. Tá? Então, aqui agora, né, esse inverso disso tudo aqui vai ser uma das entradas dessa minha porta OR. E a outra entrada vai ser, então, ali a D, tá? Então, vai ser, essa expressão vai ser D ou toda essa expressão aqui, que é o que eu vou escrever aqui agora. Tá? Então, olha só, já só para resolver essa parte, né, o que eu teria que fazer primeiro? Teria que fazer essa OR de A ou B, fazer o AND com C, negar toda essa expressão e daí fazer agora o OR com o D, tá? Mas o nosso circuito ainda não chegou ao fim, porque a gente tem mais uma porta AND aqui, tá? A gente tem uma porta AND aqui ó, com a entrada E e a outra entrada vai ser toda essa nossa expressão aqui. Então, eu vou escrever aqui embaixo qual vai ser o nosso X, tá? Bom, então eu escrevi, né? Escrevi toda essa expressão de cima e o AND com o E. Será que não falta nada nessa nossa expressão? Falta, né? Por quê? Porque a gente tem que primeiro fazer essa porta OR aqui para depois fazer o AND. E como eu não coloquei parênteses aqui, a gente faria primeiro esse AND aqui, né? A gente faria isso aqui, D com E, e depois faria o OR com toda essa expressão. Então eu preciso, né, colocar um parênteses aqui para a gente fazer toda essa operação aqui primeiro antes do AND com o E. Tá? Então, ó, agora sim, agora a gente tem a nossa expressão correta, né? E agora a gente sabe que a nossa saída X, né, representa tudo isso aqui. A gente pode tanto desenhar um circuito, quanto eu também poderia dar essa expressão aqui para vocês, e vocês saberiam, né, que é esse circuito aqui, tá? O que eu quero ver agora com vocês é como a gente conseguiria, por exemplo, se eu soubesse o valor das entradas, como eu conseguiria descobrir qual é a saída. Então, eu vou escrever aqui alguns passos, né, o que a gente faz primeiro, para a gente saber como fazer isso, como resolver, né? Como, por exemplo, dizer, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1, D igual a 1 e E igual a 0. Qual é o nosso X? Então, eu vou escrever quais os passos a seguir para a gente encontrar o X. Pessoal, olha só. Agora, então, eu tenho aqui valores, né, para as minhas entradas. E eu quero saber quanto vai ser a minha saída. Como é que eu faço isso? Então, eu coloquei algumas regrinhas aqui para a gente seguir. Tá? Então, a primeira coisa é, se a gente tiver um termo simples, que ele tiver negação, que ele for invertido, a gente vai fazer primeiro isso, tá? Então, por exemplo, se eu tiver só que nem aqui eu tenho o termo 0 e o termo 1, né? Se eu tiver um termo simples, então, por inversão, isso é o que eu vou fazer primeiro. Se a gente for olhar aqui nessa expressão, na verdade a gente não tem nenhum termo simples, né? A gente tem só, né, um termo maior aqui, então não é isso que a gente vai fazer. Bom, qual é a segunda? É realizar as operações dentro dos parênteses, tá? Então, se a gente fosse ver aqui, a gente realizaria as operações dentro do parêntese aqui, tá? Qual é a terceira, então, regrinha? Realizar AND antes de OR, tá? Lembrem que tem precedência, né? O AND, a multiplicação, antes da soma, a menos que os parênteses indiquem o contrário, que nem aqui, ó.
Como aqui o meu parênteses está indicando para eu fazer a OR primeiro, eu vou fazer a OR, só depois que eu vou fazer a END, tá? Porque aqui nesse caso eu tenho parênteses. Se eu não tivesse o parênteses, aí sim, né? Eu faria primeiro B com C e depois, né, faria a OR, tá? E aqui a quarta regrinha é, se a expressão tiver uma barra sobre ela, realize a operação indicada e após inverta o resultado. Que nem no caso dessa nossa expressão aqui, né? Então a gente vai primeiro fazer isso, fazer o AND com C e depois inverter todo o resultado, tá? Então eu vou copiar essa expressão para cá e eu vou ir resolvendo, daí a gente vai fazendo junto, então. Eu escrevi os valores aqui, eu escrevi a expressão, mas agora eu vou escrever os valores, já os zeros e uns que nem eu coloquei aqui do lado, tá? Então, pessoal, substitui os valores aqui, tá? Ó, o A e B são 0 e os outros são 1. E agora eu vou seguir minhas regrinhas ali, meus passos para eu fazer a resolução. Bom, então primeiro, como a gente não tem nenhuma variável, né, individual que está negada, a gente vai resolver as expressões dentro do parênteses, tá? Então a primeira expressão que a gente vai resolver vai ser essa porta-hora aqui, né, o A ou B, tá? No caso aqui a gente tem 0 ou 0. Como a gente tem, né, as duas sendo 0, a nossa saída vai ser 0. Tá, então resolvemos, né, a primeira, né? Então 0, 0 virou só 0, continua com o AND com o 1 aqui, tá? E tudo isso negado, tá? Agora, então, como a gente não tem mais parênteses, a gente vai resolver o que primeiro, ó, realize AND antes de OR, tá? Então, no caso aqui, a gente tem que fazer essa AND. Claro que a gente precisaria fazer ainda, porque a gente primeiro tem que fazer essa operação para depois negar, tá? Então, eu vou fazer essa AND. Como é que a gente tem 0 e 1, né? Como a gente tem o 0, então o resultado da AND vai ser 0, porque a gente só vai ter saída 1 quando todas as entradas também forem 1. No caso, a primeira coisa que eu fiz aqui seria, né, essa quarta lógica aqui, né? E agora eu vou fazer essa segunda aqui, tá? Tá, pessoal? Então, ó, realizei a porta AND e coloquei o resultado ali. Agora eu tenho uma única variável que está negada, né? Que seria o 0. Então eu tenho que primeiro realizar essa operação antes de fazer as outras. Tá? Que no caso, ó, a primeira operação, né, daqui pra cá, a gente fez essa operação aqui, e agora pra gente fazer 0, a gente já fez essa aqui, né, a gente estaria aqui. Então agora a gente vai fazer essa aqui, que é a negação. Então como eu tenho 0 negado, né, 0 negado, o inverso de 0 é 1, tá? Bom, aqui agora, né, troquei o 0 ali por 1, e agora eu tenho uma OR de 1 com 1. Mesmo se aqui fosse 0, né, o resultado dessa minha porta OR seria 1, porque se a gente tiver 1, a nossa saída vai ser 1, né? Ó, lembrem, a gente está seguindo todos os passos, tá? Depois eu vou retomar eles, então. Deixa eu pegar o preto mesmo aqui. Então, vou fazer primeiro essa operação dentro do parênteses, tá? Que é a porta OR. Como a gente tem uma entrada 1, né? A nossa saída já vai ser 1. Então, ó, aqui eu fiz essa porta lógica aqui, né? Que eu fiz, então, essa porta OR aqui, de tudo o resultado que a gente já tinha até aqui. E por último, agora só me sobrou essa AND, né? Do E com toda aquela expressão lá, tá? Então, o último que a gente vai fazer é essa porta AND. Como a gente tem aqui as nossas duas entradas sendo 1, a nossa saída vai ser 1 e, enfim, a gente chega, né? A gente descobre quanto vale X para essas entradas aqui, para esses valores de entrada. Então, a última operação aqui é o AND, né? Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente descobriu que para essas entradas o nosso x vale 1.
Tá? Vamos ver de novo os nossos passos, ó. Então, a gente tem primeiro essa expressão aqui. Aí, o primeiro passo é realizar inversões de termos simples. Bom, a gente não tem nenhum termo simples, então vamos pular para o segundo passo. Realiza operações dentro dos parênteses, tá? Que foi o que a gente fez, ó. Primeiro, então, a gente fez o A ou o B aqui, né, que está dentro do parênteses. Então, ó, daí a gente fez, né, encontrou aqui 0, né? Aí a gente, né, só copiou o resto. Então, tá, a gente ainda tinha, vamos ver agora, sempre que a gente fizer um passo, a gente tem que ver os outros, tá? A gente tem que retomar lá para o primeiro, tá? Ó, realizar inversões de termos simples, a gente ainda continua sem nenhum termo simples, realizar operações dentro dos parênteses, realizar AND antes de OR, e também aqui diz, né, que se a expressão tiver uma barra sobre ela, tem que primeiro fazer aqui, então, ó, aqui ainda a gente tem que fazer o AND, fazer a negação para depois fazer, né, a operação OR aqui. Então, ó, fizemos o A mais B aqui, né, A ou B, aí a gente fez E com o C, que aqui, ó, foi esse passo em vermelho aqui, que daí a gente viu, né, que como tinha 0 e 1, como tinha 0, então a saída vai ser 0, tá? E daí toda essa expressão aqui só ficou o 0 negado, né? E daí sim, a gente tem que fazer, né, a negação, a inversão de termos simples. Então a gente fez a negação dele, como era 0 virou 1. Aí, ó, aqui, como a gente tinha ainda os parênteses, a gente fez o OR primeiro, né? Que daí a gente fez, né, essa operação aqui, para por fim ter o resultado e fazer o AND com o E, tá? Então é assim, né, a gente tem que ir, né, seguindo esses passos para ir resolvendo o nosso circuito, tá? E é isso, então agora, né, a gente, né, fez todos esses passos aqui, né, resolveu todos esses passos para a gente chegar na nossa saída. Porém, a gente pode fazer isso de outro jeito também, tá? Como será que é esse jeito? Vocês lembram que a gente já viu na última aula sobre tabelas verdade? Né? Então, exatamente, a gente pode utilizar tabelas verdade para nos ajudar aqui na resolução desse circuito, tá? Porque assim, ó, claro, por exemplo, se eu só tivesse uma saída, talvez fosse realmente mais fácil fazer desse jeito, tá? Mas, sei lá, vai que vocês pulem algum passo, né? Pode dar errado, né? Então, vamos pegar agora e vou mostrar pra vocês, então, como, né, criar uma tabela verdade de todo esse circuito. Eu vou utilizar outro exemplo, tá? Um exemplo que tem menos portas lógicas, mas o processo é o mesmo, tá? Agora, né, eu desenhei um circuito aqui e eu vou mostrar pra vocês, então, como montar a tabela verdade desse circuito. Por quê? Por que a gente faria isso? Pensem vocês que vocês vão montar esse circuito na prática, tá? Aí vocês sabem só quanto vale x. E vocês veem que, né, vocês colocam lá uma combinação de A, B e C e vocês veem que o resultado de x não está batendo. E agora, onde será que está o erro? Tá? Então, vai ser difícil encontrar. Então, como a gente faz? A gente monta a tabela verdade de trecho por trecho do circuito, até a gente chegar no valor final. Assim é mais fácil até quando a gente, né, tiver o circuito na prática ali para saber qual seria o valor que deveria estar em cada ponto. Então assim é até mais fácil de identificar o erro, tá? Então a gente vai criar variáveis secundárias, tá, em cada ponto do circuito. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um inversor, né? Então, no caso aqui, eu vou chamar, por exemplo, de U, tá? Vai ser a minha variável secundária. Então, vou falar que aqui o meu U é igual ao A negado. E eu já coloco isso como uma coluna da minha tabela verdade, ó. Porque aqui eu já montei a tabela verdade com as minhas 3 entradas, né? Logo, 3 entradas eu tenho 8 linhas, tá? E em vez de eu só colocar o x direto, eu vou colocando essas minhas, né, entradas variáveis secundárias ali, tá? Então, aqui eu vou criar uma coluna, ó, que U, ele vai ser igual ao meu A negado. E eu já vou realizar essa operação, então, tá? Então, aqui eu já vou fazer o U sendo A negado. Então, sempre onde o no A for 0, eu vou colocar 1, e sempre onde o A for 1, eu vou colocar 0. Tá? Então, essa é o primeiro passo. Deixa eu só colocar a linha aqui. Tá? Agora a gente segue também o nosso circuito, ó. A segunda variável, então, tá? A gente vai chamar aqui, né? Depois da porta end, porque olha só, agora eu tenho uma porta end de B com o meu A negado, tá? Então eu vou escrever isso aqui. Eu vou chamar de V aqui, tá? Então o meu V aqui vai ser o quê? Vai ser o U end B, tá? Eu posso escrever também, né, que o meu V vai ser meu A negado end B, tá? Mas, ao invés,
invés, né, de eu pegar o A, negar e fazer end B, eu já posso só pegar essa coluna do que eu já criei e só fazer ela end com o B, tá? Então aqui, ó, o meu V vai ser igual ao meu U, end com B, tá? Então agora, ao invés de eu ver essa aqui primeiro inverter, eu posso direto pegar essa coluna e a coluna do B para encontrar o resultado. Então veja só, ó, aqui eu vou pegar B com essa semicoluna aqui, então 0 e 1 vai dar 0, né? 0 e 1 vai dar 0. Então essas duas aqui primeiro eu sei que é o 0 que a gente tem a porta end. Como é uma porta end, a gente só vai ter saída 1 quando as duas entradas forem 1. Então eu só tenho que ir vendo, ó, aqui as duas entradas são 1. Então eu tenho 1. Aqui de novo, as duas entradas são 1. Então eu estou vendo o B com o verde. 0, 0, 0, 0. Tá? Fica mais fácil a gente fazer o circuito, né? A gente só tem que analisar duas colunas por vez, não tem que fazer mais de duas operações de cada vez. Tá? Vamos seguindo, ó. A gente tem agora essa operação aqui de baixo também, ó. Aqui a gente tem uma porta AND, que é um AND de C com B. A gente tem B e C, né? E eu vou chamar aqui de W, então, tá? Então aqui eu vou chamar de W, que vai ser B e C. Tá? Então, de novo, vou criar outra coluna lá na minha tabela, né, com essa operação. Então, o meu W aqui vai ser B AND C. Então, agora eu vou analisar essas duas colunas aqui, né? Então, olha só. 0, 0, 0, ó, aqui tem 1. Porque as duas entradas são 1, já que é uma porta AND. De novo, só aqui embaixo, né? Então, eu já posso colocar 0 aqui em todas as outras. Tá? Ok, vamos seguindo. Por último, então, aqui no meu circuito, eu vou ter a expressão x, né? Que o x, né, o que vai ser? É uma porta OR. Então, tem duas maneiras de escrever isso, né? Eu poderia escrever que o meu x é tá? Então, eu poderia escrever essa expressão, né? Que é a expressão que eu tenho aqui, ó, A negado EB, ou B e C, né? Ou eu também, como eu criei essas variáveis secundárias, eu posso só escrever que o meu x vai ser V ou W, tá? Acho que ficou meio apagado, eu vou trocar a cor. Tá, mas eu posso só escrever isso, que o meu x vai ser V ou W, então vai ficar mais fácil, porque agora eu vou utilizar o verde mesmo, tá, pessoal? Eu posso só escrever, é isso aqui, ó, o meu x aqui, né, ele vai ser V ou W. Então, ao invés, né, de eu analisar todas as entradas e todas já, como eu já fiz todos esses passos, eu posso só analisar essas duas colunas aqui. Tá? E é isso que eu vou fazer. Como é uma porta OR, se a gente tiver um numa entrada, a gente vai ter um na saída. Então, ó, aqui, né, vai ser 0, 0, ó, aqui tem um 1. Aqui tem um 1 também. Aqui 0, 0, 0 e 1, tá? Então, é dessa maneira que a gente faz, né, que monta a tabela de verdade de um circuito assim. Cada expressãozinha, né, cada passo, a gente vai criando uma coluna e já vai fazendo aquela operação. Que aí no final vai ficar muito mais simples de resolver e a gente já vai saber como é o comportamento do circuito, né? Qual vai ser, por exemplo, aqui, ó. Ah, sei lá, eu coloquei essa combinação aqui de entradas, né? 1, 1, 1. Eu fui lá medindo a minha saída e na minha saída tá medindo 0. Vai agora, onde vai ser que tá o erro, né? Como eu vou saber onde está o erro? Então, eu posso ir vendo, bom, vamos ver primeiro nessa primeira porta lógica. Aí eu vou vir, né, vou vir medir aqui a saída. Aí eu vou ver que a minha saída, ó, tem que dar 0. Se não tá dando 0, eu já sei, bom, então talvez o meu problema seja já nessa primeira porta inversora. Ou não, tá dando 0, então vamos pro segundo, né? Vamos medir aqui. Aí eu vou medir aqui. Aí, se o meu V tá dando 1, quer dizer, então o problema vai estar aqui, né? Vai estar nessa porta end aqui. Então é muito mais fácil também de eu saber onde está o problema, tá? E claro, a gente daí já conhece todas as respostas do nosso circuito. Pessoal, só para ilustrar para vocês então, tá? Eu montei aqui, tá? A tabela verdade que eu tenho aqui é a mesma que a gente fez ali no quadro, tá? E eu montei o circuito aqui no Multisim, tá? Então, ó, tem todas as portas aí que tem as entradas A, B, C. E eu coloquei aqui, ó, as variáveis, né, secundárias. Ó, aqui tá o U, aqui tá o V, aqui tá o W e aqui tá o X, que é a saída. Aí eu vou colocar simular e olha só. Bom,
a primeira condição aqui, ó, é 0, 0, 0. Então, olha só, no 1 a gente deveria ter 1, que tá aqui, ó, 1. No V0, no W0 e no X0, que é o que a gente tem aqui, ó, V, W e X, tá? Então, vamos lá, vamos ir passando agora para a segunda linha aqui, ó, que a gente tem 1 no C. Então, ó, quando eu tenho 1 no C, vamos lá, o U é 1, ó, o U é 1 e todas as outras são 0, ó. Então, ó, por enquanto, a nossa tabela, na verdade, está correta, né? Vamos agora passar aqui para a terceira linha, ó, que é 0, 1, 0. Então, eu vou colocar o C no 0 e o B em 1. Aí, olha só, aqui a gente tem o U igual a 1 e também o V, o W0 e X1. Então, ó, U igual a 1, V igual a 1, W igual a 0 e X igual a 1, tá? Vamos agora para aqui, né? Quarta linha, 1, 1. Então, ó, U igual a 1, V igual a 1, W igual a 1, X igual a 1, tá? Então, ó, metade da nossa tabela, na verdade, está correta, tá? Vou passar agora aqui, né, para a quinta linha, que vai ser 1, 0, 0 na centrada. Então, ó, 1, 0, 0, a gente tem, ó, tudo igual a 0, ó. Então, 0, 0, 0, 0. Agora aqui, 1, 0, 1. De novo, ó, todas as saídas, né, nossas variáveis secundárias, 0. E agora a gente vai ter, então, 1, 1, 0. Ó, 1, 0 de novo, tudo 0, ó, que a gente pode ver aqui, né, nos nossos marcadores. E agora vamos para a última condição, então, que são todas as entradas 1. Daí, olha só, nossa variável U vai ser 0, nossa variável V também vai ser 0, nossa variável W vai ser 1 e nosso X vai ser 1, tá? Então, olha só, eu posso montar a tabela verdade e depois vir aqui, né, no meu simulador e testar ela, tá? Eu não sei se mostrei para vocês na última aula, mas para você salvar o arquivo aqui, eu só vim nesses quadradinhos aqui, ó, na esquerda, e tem a opção aqui de salvar, tá? Daí vocês conseguem salvar ou só exportar aqui só o diagrama, tá? Então é isso, tá, gente? A gente viu tanto, né, montando a tabela, quanto aqui no circuito simulado, né, que a gente, né, montou a tabela verdade certo. Então agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom?